Bom, tá gravando. Pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso 7º iLab Talks. A gente tem feito aí, geralmente uma vez por mês, um bate-papo aí para falar sobre assuntos diversos. A gente tem sempre tentado focar em alguns aspectos, às vezes mais técnicos, às vezes mais comportamentais, e sempre tentando trazer temas relevantes, né? O iLab Talks ele surgiu já há cerca de mais ou menos meio ano, né? A gente começou, acho que a primeira edição, se não me engano, em dezembro, e a ideia é justamente a gente fornecer um espaço para trocar ideia, um bate-papo. Então, a gente tem sim, a gente traz apresentação, o pessoal traz um conteúdo que a gente considera relevante para a gente tratar, para a gente discutir, mas a ideia também é que a gente troque ideia aqui junto com vocês. Então, sintam-se à vontade para perguntarem, podem colocar as perguntas de vocês no chat. Na hora que a gente finalizar a apresentação, vocês também podem abrir a câmera, ficar à vontade para perguntar. E a dinâmica aqui ela funciona mais ou menos assim. A gente tem uma apresentação inicial, e aí geralmente a gente também busca mesclar convidados externos da empresa e convidados internos, e a gente então foca geralmente no primeiro espaço ali trazer um conteúdo de alguma pessoa que trabalha aqui na iLab para compartilhar a experiência, aquilo que a gente tem vivenciado aqui também internamente com os nossos clientes, nos trabalhos que a gente realiza, e aí para trazer um pouco da problemática, e aí, em geral, vem aí o nosso convidado depois fazendo a segunda apresentação para trazer ali um pouco também das ferramentas, das técnicas, dos serviços que eles também normalmente oferecem ou aplicam aí nos seus clientes, ou têm aplicado nos seus clientes, para poder resolver aquela problemática que a gente apresentou. Então, a ideia justamente não somente trazer conteúdo, trazer conhecimento para o pessoal que trabalha aqui na iLab, né, com relação àquilo que tem sido praticado pelo mercado, como também trazer, também levar para o mercado, né, trazer para o mercado, para os nossos clientes, aquilo que também a gente, enquanto iLab, a gente entende que é importante e que a gente também tem capacidade de oferecer. E aí, a gente teve já algumas edições aí falando especificamente sobre qualidade, o protagonismo dentro da qualidade, falando sobre a questão do bem-estar, como a gente teve aí com a nossa head de RH e a Joana, falamos sobre aspecto de mindset, tivemos aí na última edição o grande Queiroz falando um pouquinho sobre inovação junto com o Mandarino. Então a gente sempre tenta variar e trazer esses temas aí para a gente poder justamente trazer um pouco de realmente conteúdo e trazer essas discussões que a gente considera importante para aí a gente trazer para a discussão. Então, sintam-se à vontade de perguntarem, participarem, convide as pessoas também para participarem aqui junto com a gente. A gente sempre tem utilizado o Simpla para poder fazer as inscrições, até para a gente poder ter um controle também e facilitar o acesso utilizando o próprio Zoom da plataforma, e aí para a gente poder realmente facilitar o acesso a todo mundo. E aí, nessa edição especificamente, a gente está trazendo aí uma grande novidade, que é o nosso parceiro aí, o Bruno, que ele vai apresentar aí na segunda parte um pouco dos serviços que a Able Security fornece, e aí agora, em parceria com a iLab, a gente vai passar a fornecer também para os nossos clientes. Então, vai ser legal também para quem já é cliente da iLab, para quem está pretendendo ser cliente da iLab, conhecer também esses serviços que a gente vai ter para oferecer, justamente serviços que são super importantes, que a gente considera, principalmente nesse período de pandemia, falar um pouquinho sobre segurança da informação. Acho que esse tema nunca foi tão falado como foi no último ano. Até quando eu fiz a divulgação do evento, eu falei, né, que tem várias matérias mostrando que algumas têm números um pouco diferentes, mas acima de 300% que foi de aumento de casos de segurança, de problemas de segurança da informação, de ataques cibernéticos durante esse último ano. Então, espero que vocês gostem. O Bruno depois ele vai se apresentar logo após a palestra do nosso grande Felipe. E aí, Felipe, é contigo aí mesmo, cara. Pode começar. Beleza. Aparece aí pra gente, por favor, né, cara? Pô, tô ligando aqui, pô. Liguei aqui a Legal, câmera. cara. Deixa eu compartilhar minha tela. Bom, primeiramente, vou me apresentando aqui. Deixa eu só... Pronto. Primeiramente, eu vou me apresentar. Eu sou o Felipe, eu trabalho na iLab há mais de 3 anos.
Sempre trabalhei com automação dentro da empresa, mas também sempre fui um entusiasta na área de segurança da informação. Eu estudo ciência da computação na UFRJ. Inclusive lá eu aprendi bastante com a galera. Existe um grupo chamado GRIS, Grupo de Respostas a Incidentes de Segurança, que fornece bastante conteúdo para aprender, que realiza várias dinâmicas. Então, é uma área assim que sempre esteve envolvida na minha vida, até no meu tempo livre, é algo que eu gosto de pesquisar, de praticar e estudar. Então, é um prazer estar aqui apresentando um pouco para vocês. Essa palestra aqui, pelo menos na minha parte, a ideia é mostrar como a segurança da informação é algo importante e e por que uma empresa deve se preocupar com ela. Então, a gente separou aqui em 4 tópicos que vão ser falados aqui durante o decorrer do evento. Aqui a gente separou um pequeno mapa, em que primeiro é importante falar da LGPD e da GDPR, que são leis gerais de proteção de dados. O debate sobre proteção de dados existe desde a década de 60. É muito antigo e não é estritamente tecnológico. Empresas sempre guardaram dados de seus clientes. Mas com a tecnologia isso se torna algo exponencial, algo de muito fácil acesso, algo muito dinâmico. Então, essas leis citadas são bem atuais. A GDPR é de maio de 2016 e ela está em vigor na União Europeia, cuja fiscalização é realizada pela AEPD, uma agência independente. E essa lei prevê multas de 4% no faturamento das empresas ou até o valor de 20 milhões de euros. Isso para o caso de vazamento de dados, para qualquer tipo de quebra na lei. Tá? Um exemplo que eu separei aqui para falar para vocês foi a H&M, uma empresa varejista, não sei de onde ela é, acho que é alemã ou holandesa, que teve que pagar o equivalente a 228 milhões de reais por conta de coletar informações dos colaboradores e familiares sobre práticas religiosas, histórico médico. Nesse caso aí foi uma quebra por parte da própria empresa. Certo? Aqui no Brasil a gente também tem a nossa lei, que é a LGPD, que entrou em vigor mais recentemente, que também prevê multas de até 2% do faturamento ou até 50 milhões de reais. E um exemplo aqui que ocorreu aqui no Brasil foi da Cirela, que foi também a primeira condenada, que teve que pagar uma multa de 10 mil reais, mas aí por compartilhamento de dados de uma cliente com parceiros não autorizados. Então, aí a gente já vê uma má gestão dos dados ou uma gestão maliciosa por parte das próprias empresas. Mas isso é importante falar disso porque assim eu chego no ponto da segurança da informação por conta das próprias companhias. Porque nos Estados Unidos não existe uma lei geral de proteção, mas isso não significa que não há fiscalização. Por exemplo, na Califórnia existe um embrião lá de uma lei geral de proteção de dados. E um exemplo aqui que eu separei, que aí eu já entro no campo do vazamento de dados, né, da segurança mesmo, foi a Uber, que foi condenada em 2018 a pagar uma multa de 148 milhões de dólares por ocultar vazamentos de dados de milhares de clientes por conta de hacking, inclusive cartões de crédito, endereço, social security, lá no caso dos Estados Unidos. Então aí a gente já chega no ponto em que a gente quer chegar, que é como as empresas devem se comportar diante disso. Vulnerabilidades nos sistemas podem facilitar incidentes de vazamento. E isso acarreta em multas, em retratações, inclusive retratações públicas, o que acarreta
em danos à imagem das empresas. E as empresas são responsáveis por armazenar as informações, pela segurança apropriada. Então, faz todo o sentido do mundo empresas se preocuparem com isso para que não tenha esse tipo de problema. Então, vamos lá. Aqui eu acabei falando já da LGPD, da GDPR, passando por todas elas. Aqui tem basicamente o que eu falei. A GDPR é importante falar também que ela está em vigor na União Europeia, mas empresas que prestem serviço para a Europa também estão sujeitas. Então, uma empresa brasileira que presta serviço para a União Europeia tem que estar cumprindo todas as regulações. E aqui um assunto que é o assunto do momento, né? Que é o home office. E a pandemia pode ter acelerado esse processo, mas ele na minha visão, ele é um processo inevitável, inerente, em que ele ia acontecer de qualquer forma. Então, medidas de segurança para o home office precisam existir. Tá? Um dado aqui que eu levantei sobre a América Latina é que houve um aumento de 700% desde março de 2020, o começo da pandemia, e só no Brasil de mais de 300%. E quais são as causas desse tipo de problema? Bom, falta de investimento em testes nos servidores, falta de treinamento nos colaboradores, sistemas operacionais desatualizados, antivírus desatualizado ou desativado, mistura por parte dos colaboradores e funcionários da empresa do computador pessoal com o computador de trabalho. Quem vê o torrent aí para assistir filme acaba dando mais brechas. Então, o home office mudou esse tipo de dinâmica e as empresas e os colaboradores têm que estar preparados para se proteger de alguma forma. Além disso, também dá para citar quem trabalha em rede pública, vai no Starbucks trabalhar, em shopping, também já está se colocando em risco. Então, é mais um fator aí. O home office, ele alavanca esse tipo de problema. Ele, obviamente, é uma solução interessante para as empresas, é um modelo de trabalho, mas com ele, para todo bônus existe um ônus. Então, também é preciso todo tipo de investimento em segurança. Outro ponto aqui que a gente separou, muito importante, é o aumento de transações. Poucos aqui devem se lembrar da última vez que fizeram um pagamento em dinheiro. Então, a nossa vida hoje gira em torno de banco, cartão, e não à toa as instituições financeiras são o alvo principal de ataques. Então, e não só as instituições, usuários. Eu separei aqui um exemplo, um relatório da IBM do ano passado, em que eles identificaram 16 mil celulares atingidos, cujo único objetivo era a obtenção de dados bancários. Outro exemplo que eu separei aqui agora mais perto da gente foi aqui no Brasil, uma empresa russa identificou uma rede de hackers brasileiros atuando em diversos países da América Latina e tiveram mais de 12 bancos como vítima, e sempre utilizando as pessoas como vetor, através dos usuários, dos clientes. E outro exemplo aí, talvez um que muita gente ficou sabendo, foi no ano retrasado, em 2019, a Binance, que na época era a maior corretora de Bitcoin do mundo, também sofreu um ataque e teve um sumiço de 41 milhões de dólares. Eles tiveram que arcar com esse prejuízo todo com o dinheiro da própria empresa, cobriu todo o dinheiro que foi roubado dos clientes. Então, corretoras, bancos e nós, como usuários, todos temos que nos proteger da forma adequada. Aqui eu separei mais alguns casos reais. Aqui a gente vê empresas brasileiras, escolas, companhia aérea, todo tipo de empresa está sujeito a esse tipo de ataque, seja por vazamento de dados, seja por algum tipo de alteração no sistema, ou também
por crime de teor terrorista também pode ser. É algo comum. Um exemplo clássico de segurança é as eleições dos Estados Unidos, que num noticiário todo mundo viu interferência. A própria Microsoft divulgou um relatório alegando interferência de hackers russos, chineses e iranianos ligados à tentativa de espionagem, assim, sem falar de nenhum lado específico, apenas a tentativas de espionagem de pessoas e grupos envolvidos nas eleições americanas. E também existe o tipo de falha o tipo de incidente de segurança de teor, eu não vou dizer terrorista, mas de teor, pode-se dizer assim, contra o sistema, que é o caso que eu separei aqui para falar também do Wikileaks, todo mundo conhece, em que houve vazamento de dados de governo, de empresas, sobre diversos assuntos sensíveis, como a invasão ao Iraque, guerra do Afeganistão, eleições, 11 de setembro, todos esses tipos de dados sensíveis e que ficam armazenados pelo governo americano ou por grandes empresas, estão também sujeitos a vazamentos, certo? E aqui a gente vai falar um pouco de como ocorrem as invasões, que são os cenários de ataque e vulnerabilidade. Eu vou fazer uma abordagem aqui bem en passant e depois eu vou passar a palavra para o Bruno, que é um cara extremamente gabaritado aí, que bastante experiência profissional na área e que ele vai conseguir ilustrar muito bem esses exemplos e entrar com bastante profundidade. Então, um cenário de ataque, provavelmente o elo mais fraco de quase todo o processo do sistema, são as pessoas nele envolvidas. Então, o uso de e-mails de origem falsa, telefones mentirosos, perfis falsos, tudo isso pode ser utilizado para promover ataques e invadir sistemas. E essa é só a porta de entrada. Cada tópico aqui não é independente. Existem diversos vetores e muitas vezes eles se misturam. Um exemplo que eu separei de engenharia social, né, utilizando pessoas, foi relacionado ao YouTube. Nos Estados Unidos, os YouTubers que faziam vídeo de jogo de videogame estavam recebendo e-mails se passando pelas distribuidoras dos jogos, fornecendo acessos antecipados a diversos jogos. Quando ele ia e clicava para baixar, ele já colocava um vírus no próprio computador e o canal era hackeado e cobrava-se um resgate. Então, nesse caso, o próprio youtuber foi quem trouxe o problema para ele, clicando no link, através do e-mail falso. Outro problema pode ser de programação. Não necessariamente isso é culpa do programador. Às vezes as funções escritas são mal elaboradas e também podem trazer diversos tipos de problema. Um exemplo aqui que eu separei clássico é a função get da linguagem C. Quem aqui programa deve conhecer. A função get da linguagem C, ela tem uma vulnerabilidade muito grave, que é a possibilidade de um buffer overflow. Você consegue enviar mais, de forma bem grosseira, você consegue enviar mais dados do que uma variável está disponível para receber, causando uma corrupção na memória, e dessa forma você consegue alterar a rotina de execução do programa, fazendo o que você quiser, inclusive uma conexão externa. Então, esse é outro tipo de vetor bem perigoso também. Não à toa, é muito importante sempre documentar o código, identificar a origem das dependências que você coloca dentro do seu código. Tudo isso é importante para o seu sistema ser seguro. Eu não sei quem aqui programa, mas vocês devem ter reparado que a partir desse ano também até o próprio GitHub começou a enviar e-mails dizendo: sua dependência tal tem uma falha de segurança, sua dependência tal tem outra falha. Então, é algo bem interessante que a gente já está vendo esse tipo de
de comportamento. Falhas de configuração. Todo ambiente precisa ser testado. Às vezes um servidor mal configurado, com pouca manutenção, redes inseguras, tudo isso pode ser um vetor para um tipo de ataque. Um exemplo aqui é uma rede Wi-Fi insegura, uma rede pública. Todos estão conectados na mesma rede e assim ficam sujeitos a um ataque aqui que eu separei, existem diversos, mas eu separei um, que é o tipo de ataque Man in the Middle, em que se intercepta a conexão entre o cliente e o servidor e consegue se obter todo tipo de informação, inclusive um keylogger lê tudo que está sendo escrito e vários outros tipos de informação. Outro vetor aqui de invasão é o controle de acesso, senhas fracas, falta de protocolo de segurança, até físico mesmo, pode ser um problema. Um exemplo que eu separei aqui é um exemplo físico. Nos Estados Unidos, no departamento de veteranos, agência de veteranos, não sei muito bem o nome da agência, um funcionário deixou um computador dando mole de sopa e houve um vazamento de 26 milhões de dados de veteranos de guerra, incluindo registros de combate, registros médicos, registros de Social Security, que pode acabar levando a banco a estelionato usando essas informações. Então, todos esses vetores aqui são extremamente importantes. Qualquer mole pode desencadear um problema grave. E programas maliciosos que geralmente estão vinculados aos outros, né? Após obter acesso à vítima, o céu é o limite. Existem diversos tipos de execuções maliciosas que podem ser feitas. E um exemplo que eu separei aqui, que inclusive foi o assunto de uma palestra de segurança que eu dei lá no Serratec no ano passado, é o ransomware WannaCry, que afetou o sistema Windows. Ransomware é um tipo de vírus que encripta os arquivos da vítima e cobra resgate. E esse tipo de vírus ficou extremamente conhecido porque ele tinha alta capacidade de replicação, porque ele explorava uma vulnerabilidade do Windows que tinha sido corrigida, mas que poucas pessoas tinham atualizado o sistema. Então, ele se replicou de forma exponencial e tiveram cirurgias que foram adiadas por conta disso. Teve outdoor digital na rua que acabou mostrando a mensagem pedindo resgate, todo resgate em Bitcoin. Então, esse caso foi um caso emblemático que aconteceu até recentemente. E hoje em dia esse tipo de ataque voltou à moda também, as empresas têm que tomar bastante cuidado com isso. Recentemente houve um no STJ aqui do Rio de Janeiro, então ninguém está imune, inclusive quem mais acha que está acaba tendo muitas brechas e a manutenção, o controle, os testes de segurança têm que ser frequentes. Todo dia se descobre uma vulnerabilidade nova, vulnerabilidades antigas que ainda não foram corrigidas. Então, todos nós temos que nos preocupar. Bom, deu meus 20 minutos aqui. Também eu cheguei ao final da minha parte. Agora eu passo a palavra para o Bruno. Eu vou descompartilhar minha tela, que agora ele vai compartilhar dele. E aí também, se ele quiser voltar em algum ponto que eu falei, seguir a partir daqui, é com ele. Se apresenta aí, Bruno. Foi um prazer aqui estar com vocês, pessoal. Obrigado aí, Felipe. Felipe falou muito bem dos tópicos que ele considerou. Vou pegar do ponto onde ele falou. E dos pontos que eu vou falar à frente, pode ser que algumas coisas eu acabe fazendo alguns ganchos de coisas que o Felipe falou. Tá? Deixa eu só compartilhar aqui a apresentação. Só para fazer uma rápida apresentação em minha, eu já trabalho com cybersecurity, segurança da informação, há mais de 17 anos. Então, assim, atuação profissional, mas eu já estudo o assunto há mais de 20 anos. Eu pareço um pouco mais novo, às vezes, do que eu realmente sou. Tá? Eu sou velho. Então, eu já
não só trabalho com isso, hoje eu sou sócio e diretor técnico da Able Security. A Able Security é uma empresa que já existe desde 2010, atuando em grandes empresas, tá? Empresas conhecidas do mercado do Brasil. Já trabalhei no exterior também, participando de equipes de ethical hacking. Por exemplo, o pessoal antes aqui estava falando sobre a Europa, sobre a Alemanha, Inglaterra. Eu já trabalhei um ano na Inglaterra num time de ethical hacking. Eu vou explicar o que é isso, o que é pen test, teste de invasão. Aí vocês vão entender um pouquinho melhor com que eu trabalhava, né? E já tive a oportunidade de fazer também projeto de pen teste, teste de invasão na Austrália também durante alguns meses, tá? Então vamos lá. Então, retomando aí de onde o Felipe falou, né? O Felipe falou muito bem sobre os problemas, né? E agora nós vamos ver como se proteger. Já que nós vimos as ameaças, os riscos que as empresas estão correndo, as organizações estão enfrentando, o que as empresas podem fazer para se proteger. E essas soluções que nós estamos apresentando aqui, elas são soluções que a Able Security oferece, inclusive em parceria com a iLab, tá? Para todos ficarem cientes. Então, a primeira coisa é você testar a segurança. Porque nós vimos ali no último slide que o Felipe estava explicando, que existe uma série de vulnerabilidades. Essas vulnerabilidades podem envolver pessoas, podem envolver a questão de conscientização, de comportamento, como elas lidam com ataques de engenharia social, de phishing. Podem envolver vulnerabilidade de software, que aí pode envolver falhas de programação, falhas em bibliotecas que o programador usa. Pode envolver falhas de configuração ou falhas de sistema. Então, para nós identificarmos, mapearmos essas vulnerabilidades no ambiente de uma organização, não tem outro jeito. É você fazer teste. E esse teste de segurança, eles podem ser feitos... existem várias modalidades de teste e vários objetivos de teste. Tá? Nós podemos desde testar uma solução, por exemplo, de RFID. O que é RFID? São aquela tecnologia de aproximação. Então, quando você usa, por exemplo, um cartão, um crachá para entrar na empresa, você está usando uma solução provavelmente de RFID. Quando você aproxima ali o crachá na catraca da empresa para ser liberado. Ou quando você vai, por exemplo, num metrô ou num ônibus em que você usa um cartão para ser bilhetado, aquilo muitas vezes também é uma solução de RFID. Usa alguma tecnologia de RFID. Ou no hotel, quando você vai abrir uma porta, né? Essas soluções, elas muitas vezes têm vulnerabilidade, dependendo da tecnologia que está sendo utilizada. Tá? E aí eu vou até, só para ilustrar, já teve testes em que nós fizemos de intrusão. Eu não posso dar muitos detalhes, né, por questões óbvias, mas já teve testes que nós fizemos de intrusão em que, para nós provarmos que a empresa estava vulnerável, nós basicamente clonamos o crachá de alguns colaboradores e entramos na empresa para invadir a empresa por dentro. Tá? Então, às vezes a pessoa acha que só a segurança externa do ambiente de internet da empresa é importante, quando ela não se preocupa com a segurança física, e muitas vezes a empresa pode ser invadida através, por exemplo, de uma vulnerabilidade RFID. Nós podemos testar dispositivos móveis, por exemplo. Quando a empresa tem muitos colaboradores, armazenam documentos confidenciais no dispositivo. Então, imagina que seu dispositivo ele é perdido num táxi, ou num Uber, ou num restaurante, e você tem documentos altamente sensíveis, confidenciais da empresa nesse dispositivo. Existem tecnologias para criptografar, né? Existem tecnologias até para proteger, para isolar esses documentos no seu dispositivo. Tá? São tecnologias de MDM, Mobile Device Management. Tá? E essas tecnologias, elas, por exemplo, criptografam esses arquivos no seu smartphone. Só que nós podemos fazer também um teste de intrusão, por exemplo, nesse dispositivo corporativo, para ver se essas tecnologias ou essas configurações corporativas são suficientes para proteger aquela informação. Tá? Nós podemos testar dispositivos inteligentes. Não sei se vocês sabiam, mas até câmeras elas podem ser invadidas. Tá? Então, nós já fizemos testes de invasão em que nós invadimos as câmeras do cliente e tiramos várias evidências das câmeras lá em tempo real que podiam ser monitoradas pela internet. Tá? Então, o invasor ele pode invadir as câmeras da empresa e monitorar a rotina da empresa para planejar, por exemplo, alguma ação até física contra a empresa. Também para roubar informações. Até porque algumas câmeras IPs elas gravam o som também, elas pegam o áudio. Tá? Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho mais sobre teste de invasão. Que tipos de testes de invasão podem ser feitos? Tá?
Nós podemos fazer um teste de invasão em toda a organização. Por exemplo, a empresa ela pode pedir para fazer um teste de invasão, que também é conhecido como penetration testing, pen test, tem essas outras nomenclaturas também, o teste de invasão, né? Ela pode pedir para nós fazermos um teste de invasão que é chamado, por exemplo, de black box, ou caixa preta. O que é isso? É um teste é uma modalidade em que a empresa que está pedindo o teste, ela não dá nenhuma informação, ela não vai passar, por exemplo, faixas de endereçamento IP, ela não vai passar os URLs dos sistemas, ela não vai passar o diagrama da rede, ela vai simplesmente dizer o seguinte, olha, eu quero que você invada a minha empresa. Tenta invadir a minha empresa como se você fosse um atacante real. E a partir dali nós vamos começar numa fase que nós chamamos de footprint, que é uma fase em que nós mapeamos, começamos a mapear toda a organização em termos de endereçamento IP, de sistemas, de pessoas também, isso é importante, tá? Vou falar disso mais à frente, por que num teste de invasão é interessante você mapear pessoas também, tá? E com essas informações é que você vai para depois para uma segunda fase em que você começa, de fato, a fazer varreduras de portas, fazer varreduras de sistemas, para mapear que sistemas a empresa tem, quais são as versões de serviços que a empresa tem disponível. Essa empresa tem um Apache na versão tal, tem um Microsoft IS na versão YZ, tem um Apache Tomcat, tem um JBoss, ela tem servidores Linux, tem Ubuntu, tem Red Hat. Então, aí, nessa fase, a gente está numa fase que a gente chama de fingerprint, em que a gente começa a identificar assinaturas de sistemas operacionais e serviços que a empresa está, que os servidores da empresa apresentam, tá? Depois você vai para uma fase de mapeamento de vulnerabilidades e, por último, você vai para a fase de exploração de vulnerabilidades, em que, efetivamente, você vai, com base nas falhas que você mapeou, você vai tentar ganhar acesso, tá? E aí, como é que você ganha acesso num teste de intrusão? Por exemplo, você encontra um serviço de rede que tem uma falha de buffer overflow, que foi a falha que o Felipe falou, tá? Que é uma falha muito comum em desenvolvimento em C. Né? E aí tem várias funções em C que podem ser vulneráveis a buffer overflow. Tem a getS, scanf, tá? Tem várias outras funções clássicas que são vulneráveis a essa falha. Essa falha, como ele bem explicou, é quando a aplicação ela não valida corretamente o tamanho da entrada de dados e o atacante consegue jogar mais entradas de dados do que o código espera. E aí ele começa a sobrescrever áreas de memória. Ao sobrescrever áreas de memória, ele pode, por exemplo, redirecionar um ponteiro que, por exemplo, retorna, que controla o fluxo de execução do programa. Tá? Existe, por exemplo, o ponteiro que é o EIP em assembly, que ele diz para qual é a próxima instrução que vai ser executada. Tá? Quando você redireciona o fluxo de execução, aqueles bytes que você enviou podem ter código ali, tá? Pode ter código malicioso. E aí tem várias outras falhas, tem SQL injection, cross-site scripting, tem uma série de falhas técnicas que podem ser exploradas. Com essa falha, você vai executar código, por exemplo, no servidor do ALF, tá? Ou você vai conseguir acessar informações do ALF. Vou dar um outro exemplo. O SQL injection, que é uma falha de injeção de código de comandas SQL, ela permite, por exemplo, que você leia o banco de dados de um sistema, tá? Ou até manipule os acessos às consultas daquela aplicação ao banco de dados. Então, por exemplo, você tem uma tela de autenticação. Vou dar um exemplo clássico da aplicação. Você pode manipular a query SQL que é feita naquela autenticação e você pode, por exemplo, ganhar acesso de administrador naquela aplicação. Tá? Aí você vira administrador. Tá? Então, só para ilustrar, teve um cliente que ele nos contratou para fazer um pentest, em que nós encontramos um dispositivo de videoconferência exposto na internet. Esse dispositivo ele tinha uma senha padrão, aí entra no erro de configuração que o Felipe explicou, né? Dispositivos mal configurados, servidores mal configurados. Ele tinha uma senha padrão, nós entramos nesse dispositivo. Esse dispositivo ele também estava com firmware desatualizado, tá? Ele estava numa versão que tinha vulnerabilidades de injeção de comando de sistema operacional de SO conhecidas. A gente explorou essa falha, passamos a executar comandos nesse dispositivo, ganhamos uma shell nesse dispositivo. Tá? Só que eles cometeram uma outra falha, uma falha de arquitetura. Esse dispositivo de videoconferência estava conectado à rede interna da empresa. Tá? Ele não estava no que a gente chama de DMZ, ele não estava num segmento
próprio para serviços públicos na internet. Ele estava já conectado direto na rede corporativa da empresa. Então, a partir do momento que nós ganhamos acesso a esse dispositivo, nós criamos um tunelamento, carregamos ali um programa, um código, que criou uma espécie de tunelamento, uma VPN. Para quem está familiarizado com a VPN corporativa, é como se fosse uma VPN. Nós criamos uma espécie de VPN para nosso laboratório, para dentro da rede dessa empresa. Tá? A partir dali, nós começamos a fazer varredura, identificamos uma vulnerabilidade em um servidor, ganhamos acesso a esse servidor, capturamos credenciais de um administrador de domínio dessa rede e viramos domain admin a partir da internet. Tá? Esse tipo de cenário, pessoal, é muito comum em teste de intrusão que nós fazemos. Tá? Tem vários testes que nós fazemos externos que a gente de fora consegue virar domain admin da rede da empresa. Tá? Então, com isso, não só nós mapeamos as vulnerabilidades, nós podemos gerar uma matriz de vulnerabilidades classificadas por alta, média e baixa e dar as recomendações para a empresa corrigir as vulnerabilidades, como isso também pode ser usado pela alta direção da empresa para conscientizar, para sensibilizar, pode ser usado pelo gerente que contratou, pelo diretor que contratou, para sensibilizar a alta direção da empresa. Tá? E também para conscientizar os colaboradores, a equipe técnica, tá? Que muitas vezes precisa também ser conscientizada e mais capacitada na área de segurança. Tá? Então, só para mostrar para vocês qual é o benefício de você fazer um teste de intrusão. Tá? Outra coisa também é que o teste de intrusão ele pode envolver engenharia social. Tá? Ele pode, por exemplo, envolver, quando num teste de intrusão você não consegue invadir a empresa pelos meios convencionais, por ataques diretos contra sistemas, contra a rede, contra aplicações, APIs, etc., você também pode partir para a abordagem de engenharia social. O que é engenharia social? É você tentar manipular as pessoas usando técnicas de enganação, manipulação, aí envolve psicologia, envolve usar algumas malandragens, assim, entre aspas, para induzir a vítima a te passar informação, ou a executar uma ação que vai beneficiar a sua invasão, ou a sua ação maliciosa. Tá? Então, num teste de invasão, você também pode explorar isso. E qual o benefício disso? Primeiro, você vai conseguir medir qual o nível de conscientização dos colaboradores, e você também pode usar isso para depois conscientizar na empresa. Além disso, por exemplo, um teste de phishing, ele não só mede... O que é o phishing? Phishing são aqueles e-mails maliciosos que são enviados, que você já recebe muitas vezes aí, você recebeu uma notificação da Receita Federal, você comprou uma passagem aérea, né, tentando te induzir a clicar no link. Só que o phishing que nós fazemos, geralmente, são mais sofisticados. Tá? Por quê? Num teste de invasão, nós vamos fazer phishings direcionados. Tá? Então, a gente vai, muitas vezes, estudar a vítima, estudar a empresa, e, às vezes, até estudar as vítimas que nós vamos atacar, para fazer phishings que sejam realmente muito realistas para enganar essas pessoas. Então, a gente coloca os colaboradores à prova num nível mais alto. Tá? Não é nesse nível mais banal que as pessoas geralmente costumam receber os ataques de engenharia social e phishing. Tá? Então, já teve muitos testes que nós fizemos em que nós exploramos o phishing para, por exemplo, obter senhas para obter acesso a VPN ou para executar código. Tá? Você pode, por exemplo, executar código na estação da vítima e isso abrir uma passagem pelo firewall. Por quê? Porque aquele código que é executado na estação da vítima, ele vai se conectar de dentro para fora, passando pelo firewall de borda da empresa. Tá? Então, às vezes a empresa ela acha que está totalmente segura porque tem um firewall muito robusto, um firewall muito sofisticado, mas um simples phishing, estabelecendo uma conexão de dentro para fora, pode conseguir burlar aquele firewall. Tá? Só um ponto antes de passar aqui para a Red Team, um ponto que é muito importante, acho que nós temos ainda tempo suficiente, que é o seguinte: existe no mercado uma confusão, às vezes, isso é uma confusão, às vezes, causada, infelizmente, por algumas empresas, entre a varredura de vulnerabilidades e o teste de invasão. Tá? Então, é muito importante diferenciar o que é uma varredura de vulnerabilidades e o que é um teste de invasão. A varredura de vulnerabilidade, geralmente, é uma abordagem unicamente automatizada. Não tem nada de errado com ela. É uma abordagem boa também. Tá? Só que não é a mesma coisa que você fazer um teste de invasão. Tá? Uma abordagem exclui a outra? Não.
Não, nenhuma abordagem exclui a outra. Tá? O recomendável é que a empresa ela faça teste de invasão e também faça varreduras de vulnerabilidade. E o teste de invasão ele também tem automatização. Ele também usa abordagem automatizada. Só que a diferença é que o teste de invasão ele não só usa automatização, ele usa inteligência também. Então, obrigatoriamente, quando você faz um teste de invasão, o consultor que está fazendo, ele tem que usar criatividade, inteligência, o conhecimento e o expertise técnico dele para burlar a segurança da organização do sistema que ele está testando. Tá? Se ele fizer só uma abordagem automatizada, já não é mais um teste de invasão. Tá? Então, é bom ficar claro. Agora, como o teste de invasão ele é um serviço mais qualificado, ele tende a ser mais caro. Então, é natural que a empresa não vai executar um teste de invasão, por exemplo, todo mês. Tá? Bom, tem empresa que pode executar, mas aí são empresas que têm um nível de maturidade muito alto, bancos, né? Empresas que precisam fazer essa verificação com mais regularidade. Mas empresas que não podem se dar ao luxo de pagar um teste de invasão todo mês, o ideal é que ela faça um teste de invasão, talvez semestralmente, ou anualmente, ou trimestralmente, e faça varreduras de vulnerabilidade com mais frequência, tá? Porque aí você usa uma abordagem mais automatizada para detectar vulnerabilidade. Tá? O que é o Red Team? Eu vou passar rápido aqui, porque o Red Team não deixa de ser um teste de invasão, mas é um teste de invasão em que a única regra é você não ser destrutivo nem cometer crimes. Tá? Então, a empresa é a mesma coisa que o teste de invasão black box que eu falei, só que nesse caso, quando ela contrata uma abordagem Red Team, já está subentendido, isso é claro que depois fica explícito em contrato isso, tá? E é importante até deixar claro para todos que o teste de invasão ele só pode ser feito depois de um contrato, tá, pessoal? Ninguém aqui pode ficar fazendo teste de invasão das empresas sem autorização, porque isso é crime, tá? Existe lei, existe a lei Carolina Dickmann, por exemplo, o nome é engraçado, né? Mas é esse nome mesmo, tá? Existe lei que criminaliza a tentativa de invasão sem autorização. Tá? Então, você tentar invadir uma empresa sem autorização é crime. Tá? Existem, sim, programas de caça de bugs, que é o Bug Bounty. Tá? A gente pode, se sobrar tempo, a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas aí a empresa tem que autorizar isso publicamente. Tá? E a maioria das empresas não tem esse programa. Então, se você fizer uma tentativa de invasão sem autorização, você está cometendo um crime. Então, existe um contrato. Existe um termo de confidencialidade que é assinado entre as partes, então nós assinamos um termo garantindo que a gente não vai vazar as informações, nem usar as informações de forma indevida, tá? E que a gente não vai também tomar nenhuma ação que possa causar dano ao negócio do cliente, da empresa que está sendo testada, tá? O Red Team, ele não deixa de ser um teste de invasão, mas como eu falei, ele é um teste de invasão mais sem regras, ou seja, nós vamos poder tentar de tudo, desde que a gente não cometa nenhum crime nem faça nada prejudicial ao negócio. Então, a gente pode tentar não só as abordagens tradicionais de invasão, de ataques contra sistemas, aplicações, etc., mas nós podemos fazer engenharia social, podemos fazer intrusão física, tá? A gente pode invadir fisicamente a empresa, a gente pode fazer ataque de Wi-Fi, pode fazer engenharia social por telefone. Então, é um teste de invasão mais total, tá? É interessante. Bom, agora vamos falar de aplicações, que é até uma coisa que está mais associada aos negócios, historicamente, que a iLab está muito... Ela presta serviços de qualidade de software, né? Se eu estiver errado, depois vocês me corrijam algum item aqui, né? Mas como a iLab ela presta serviços de qualidade de software, o teste de intrusão em aplicações está muito associado ao serviço que a iLab atualmente já prestava, né? Agora a iLab também está oferecendo serviço de segurança em parceria com a Able Security. Então, o teste de intrusão de aplicação, o que é? É o mesmo raciocínio. Você vai colocar uma aplicação específica, um sistema específico, à prova. Só que aqui vale a pena diferenciar uma coisa, tá? Quando uma empresa ela contrata um teste de invasão black box, como aquele que eu já mencionei, um Red Team, tá? Só para deixar claro, black box é caixa preta. Depois eu vou diferenciar melhor esses conceitos, tá? Mas quando você contrata um teste de invasão black box ou contrata um Red Team e você está testando a empresa como um todo, você vai atacar as aplicações da empresa, sem dúvida. Você vai testar as aplicações e vai reportar as vulnerabilidades. Só que tem uma diferença. Você não vai testar as aplicações a fundo, você não vai estressar elas a fundo, por quê? Primeiro, muitas vezes você não vai ter um usuário e senha naquela aplicação para você testar todas as funcionalidades. E não é o objetivo de um Red Team ou de um teste black box estressar todas as funcionalidades, todas as chamadas, todas as entradas de dados daquela aplicação, tá? Não é esse o objetivo, tá?
Para isso, você vai contratar um teste de invasão de aplicação, que aí sim a gente vai fazer um pentest focado naquela aplicação e a gente vai estressar ao máximo a segurança daquela aplicação. A gente pode testar aplicação web, mobile app, APIs, web service, aplicação client-server também, apesar disso aqui ser muito antigo. Eu garanto a vocês, tem empresas ainda que tem isso aqui, tá? E a gente faz teste em aplicações client-server volta e meia, tá? Não é tão comum, mas acontece, tá? Então, todos esses tipos de aplicações nós podemos testar. E a gente pode fazer testes em 3 abordagens, tá? Black box, gray box e white box, tá? A black box, que eu já mencionei, caixa preta, aí você não vai me dar nenhuma informação, nem credencial, nem nada, eu vou ter que descobrir credencial, vou ter que descobrir usuário e senha, tá? Na gray box, você vai me dar um usuário e senha pouco privilegiado na aplicação, tá? Para aí sim eu conseguir testar as funcionalidades da aplicação, e você vai eventualmente me dar algumas informações, como mostrar a arquitetura da aplicação, tecnologias que estão sendo usadas. Então, essa é uma abordagem gray box, caixa cinza, ou seja, eu tenho um pouco de informação para testar a aplicação. E tem a abordagem white box, que aí você me fornece até código-fonte, você me dá o usuário administrativo, código-fonte, para eu estressar ao máximo a aplicação. Tá? Só que segurança de aplicação, pessoal, não se resume a pentest. Seria muito limitante nós reduzirmos a questão de segurança de aplicação a pentest. Isso vai muito além de pentest. Tá? O pentest é uma atividade muito importante, mas segurança de aplicação ela tem que envolver todas as etapas do desenvolvimento. E aí isso está muito relacionado com qualidade, tá? Totalmente relacionado com qualidade de software. Tá? A gente pode fazer revisão manual de código, tá? Só que aí tem um problema. Você fazer revisão manual de código com foco em segurança, se o número de linhas de código for muito alto, é inviável você revisar todas aquelas linhas de código manualmente. Se torna uma coisa inviável. Para isso, você tem abordagens automatizadas, tá? Que são muito úteis. Tá? Você tem o SAST, que é o Static Application Security Testing, que é uma abordagem automatizada de análise estática de código, em que você vai analisar o código da aplicação, aí você vai examinar se tem linha, por exemplo, será que a aplicação está usando queries parametrizadas para evitar SQL injection ou não está? Ou ela está usando query dinâmica? Se ela está usando query dinâmica, o código da aplicação está vulnerável a SQL injection. Então, a varredura automatizada vai detectar isso. Será que a aplicação está vulnerável a cross-site scripting? Será que ela está recebendo, jogando um dado em HTML sem codificar? Análise estática muitas vezes consegue detectar isso. Tem uma série, até Buffer Overflow, por exemplo. Vamos pegar o exemplo lá que o Felipe citou do Buffer Overflow. Você está examinando um código em C. A análise estática de código vai detectar que você está usando lá o GetS, está usando o ScanF e outras funções vulneráveis a Buffer Overflow. Tá? Então, com SAST, você vai conseguir detectar um número muito alto de vulnerabilidade. Tá? E o que seria o DASH? O DASH é o Dynamic Application Security Testing. É uma abordagem automatizada. Automatizada também, mas que dinâmica. Qual a diferença? A diferença é que, vamos fazer uma analogia. O SAST seria como um engenheiro que pega o projeto do carro e fica tentando detectar os defeitos no projeto. Tá? O DASH seria aquele teste em que você pega o carro e joga o carro para bater e quebrar o carro, para ver se a estrutura do carro aguenta. Tá? O quanto aquela estrutura aguenta. Então, o DASH é isso. Você vai jogar a aplicação à prova mesmo. Você não vai analisar o código dela. Então, você vai usar uma ferramenta que vai ficar jogando uma série de ataques nas entradas de dados, vários ataques, entradas maliciosas, em tudo quanto é entrada de dado da aplicação, e essa ferramenta vai observar o comportamento da aplicação. De acordo com o comportamento daquela aplicação e das entradas que estão sendo jogadas naquela aplicação, tá? Isso é muito parecido com as abordagens de quality assurance, né? De teste, né? É bem parecido, né? Só que é um teste voltado para segurança, que você vai ficar entrando automaticamente entradas maliciosas e vendo como a aplicação reage. Tá? Isso é o DASH. Também muito útil para pegar vulnerabilidade. Só que aí vocês podem se perguntar, mas peraí, Bruno, o SAST e o DASH sozinho já não resolve o problema, não? Para que fazer pentest? Para que fazer revisão manual? Não resolve o problema? Na verdade, não 100%. Tá? Vai ajudar muito, vai detectar um número muito alto de vulnerabilidade. Porém, existem algumas vulnerabilidades que você precisa de inteligência realmente para detectar. Tá? Especialmente vulnerabilidades que envolvem regras de negócio, tá? Da aplicação, tá? Que estão muito associadas à regra de negócio
em que uma abordagem totalmente automatizada tende a falhar na detecção. Tá? Então, qual é o ideal? É você usar tudo. É você usar Pentest, usar SAST e usar DAST. Tá? Uma abordagem não exclui a outra. Elas se complementam. Tá? Então, outra coisa. É importante também você criar padrões de desenvolvimento seguro. Tá? Então, não adianta também você ficar testando as aplicações detectando vulnerabilidades e os desenvolvedores ficarem lá toda hora corrigindo vulnerabilidade, cometendo os mesmos erros, e aí fica uma coisa sem fim, né? É claro que, na verdade, isso é sem fim, mas você pode ter um processo em que o número de vulnerabilidades seja sempre pequeno, né? E você tem um custo menor para corrigir as vulnerabilidades, porque quando você deixa para corrigir, tá? Existem até estudos comprovados sobre isso, tá? A IBM, lá na década de 90, ela fez um estudo sobre isso. Quando você deixa para corrigir a vulnerabilidade lá na homologação, lá em produção, tá? O seu custo é muito maior, tá? Especialmente se essa vulnerabilidade envolve a arquitetura do seu sistema. Tá? Agora, quando você corrige já nos estágios iniciais, né? Eu sei que hoje em dia está se usando mais metodologia ágil, né? Para desenvolvimento, né? Mas mesmo assim, quando você já logo no início você já evita a vulnerabilidade, o seu custo, o seu esforço para corrigir é muito menor, né? Então, por exemplo, se você comete uma falha na arquitetura de segurança e você deixa para corrigir depois que você lançou a aplicação, o seu custo vai ser maior. Você vai ter que redesenhar a arquitetura de segurança da sua aplicação. Tá? Então, como é que se resolve isso? Usando um processo conhecido como SecDevOps, em que isso é uma abordagem, né? Não é uma abordagem. Qual é a abordagem? É você unir segurança, desenvolvimento e operação. Então, a equipe de operação, tá? Porque a operação ela precisa estar envolvida também nisso. Tá? Até porque tem falhas também de infraestrutura, tá? Que podem afetar o sistema. A equipe de desenvolvimento ela vai estar alinhada com a equipe de segurança. Tá? E aí você vai criar padrões de segurança, desenvolvimento seguro na organização e você vai treinar os desenvolvedores a desenvolverem de forma segura. E aí você vai ter revisões frequentes de código, tá? Antes de lançar, logo na fase de teste, nas fases de teste, mesmo para sprints lá que você pode fazer teste de segurança, tá? Você também na fase de homologação vai testar novamente, tá? E aí você vai ficar continuamente verificando a segurança, mas você já vai usar técnicas para no desenvolvimento do código você já procurar fazer com que o código saia o mais seguro possível, tá? Existem tecnologias e técnicas para você fazer isso. Tá? Vamos falar de outro assunto agora. Forense, investigação de incidentes e forense. Nós falamos muito do preventivo, né? Mas e se o problema ocorrer? O que a empresa pode fazer? Ela pode contratar um serviço de resposta e investigação de incidentes e forense computacional. Tá? Então, nós temos capacitação para investigar o incidente, ajudar a empresa a responder aquele incidente de invasão, ou pode ser não só incidente de invasão, pode ser também uma violação de uso interno corporativo, algum colaborador que usa os recursos da empresa de forma antiética ou violando as políticas da empresa, tá? Ou até uma fraude. Tá? A gente sabe que fraude pode ser tanto interna quanto externa. Tá? Só que por que essa expressão forense? Tá? Forense tem a ver com a questão jurídica. Tá? Então, forense significa o seguinte, que é uma ciência usada de uma forma que possa ser aceita em um processo judicial. Tá? Então, quando você coleta as evidências computacionais para suporte a processos judiciais, você está realizando uma perícia forense. Só que para realizar uma perícia forense, você tem que estar capacitado para fazer isso, tá? Porque existe uma série de procedimentos que você tem que seguir para não invalidar a prova. Porque se você coletar a evidência de qualquer forma, a outra parte pode judicialmente simplesmente anular a prova que você coletou e que você está apresentando. Tá? Então, por exemplo, eu tenho certificações internacionais em perícia forense computacional. Então, o perito forense ele tem que estar capacitado a seguir as práticas forenses para atuar nesse tipo de investigação, tá? E coleta de evidência. Outra área em que a iLab e a Able Security podem ajudar as empresas e as organizações não só a prevenção, ela também envolve o monitoramento, a questão de você manter a segurança de forma constante. Não adianta você fazer só um pen test no início do ano, corrigir as vulnerabilidades e esperar um ano depois para fazer um novo pen test. Porque essa janela de um ano é muito grande. As vulnerabilidades, muita gente não sabe disso, mas o conhecimento sobre vulnerabilidades ele evolui muito rápido.
Enquanto nós estamos aqui conversando, provavelmente alguém já descobriu uma vulnerabilidade em algum tipo de tecnologia nova que eu não conheço ainda e que eu vou ter que pesquisar e me atualizar. Tá? Então, esse conhecimento ele é muito evolutivo e o ambiente também é evolutivo das organizações. Mesmo que o conhecimento de segurança não fosse evolutivo, você tem evolução no próprio ambiente e no próprio código das aplicações também. Tá? Então, você tem que criar processos contínuos de segurança. Então, nós podemos ajudar a empresa com gestão de vulnerabilidades. Tá? O que é isso? A gente pode ficar fazendo varreduras de vulnerabilidade no ambiente, nos sistemas. Tá? E aí nós vamos usar muito automatização nesse caso para ajudar. Tá? Agora, vai ter uma inteligência para analisar os resultados desses relatórios. Aí sim vai ter a nossa inteligência, além da automatização. Por quê? Não adianta também eu te jogar um relatório automatizado e eu não conseguir te explicar qual é a relevância daquela vulnerabilidade, não conseguir eliminar falsos positivos, porque a gente sabe que a automatização ela pode gerar muito falso positivo, né? Então, precisa ter uma inteligência para filtrar aquelas informações. Tá? Outra coisa, nós podemos criar baselines de segurança para os ativos que você tem, servidores, estações, switches, roteadores. Tá? Podemos monitorar também o seu ambiente para ver eventos de segurança, por exemplo. Se a sua empresa, ninguém tem necessidade de acessar de madrugada a rede da sua empresa. Tá? Estou dando um exemplo hipotético. A gente sabe que hoje em dia é difícil dizer isso, tá? Mas estou dando um exemplo hipotético. Vamos dizer que o seu negócio, raramente alguém acessa o ambiente de madrugada. Então, se você tem uma autenticação de madrugada na VPN, num servidor interno da empresa, aquilo deveria gerar um alerta. Né? Só que, infelizmente, a maioria das empresas não faz esse tipo de monitoramento. Não monitora eventos suspeitos, né? Isso a gente pode implementar tecnologias para monitorar isso. Existem ferramentas para esse tipo de monitoramento. Tá? E a gente também tem um outro tipo de serviço bem interessante, que é o Cyber Threat Intelligence. O que é isso? Além da gente monitorar eventos na rede, monitorar vulnerabilidades de forma mais tradicional, fazendo scans de vulnerabilidade, nós podemos observar o que o mundo apresenta de ameaças para a sua organização. Então, por exemplo, nós podemos ter um inventário das suas tecnologias, do que você está usando de serviços, sistemas operacionais, bibliotecas, etc. Quando alguém descobrir uma vulnerabilidade que afeta o seu ambiente, nós imediatamente mandamos um relatório sobre aquela vulnerabilidade e te ensinando como mitigar aquele risco. Tá? Existem vulnerabilidades, e o Felipe Santos, que está bem antenado aí com segurança, deu para perceber pela palestra dele, tá? Eu acho que ele vai saber, vai estar antenado com isso que eu vou falar aqui, né? Existem vulnerabilidades que são conhecidas como Zero Day. O que é Zero Day? Zero Day é uma vulnerabilidade que você ainda não tem uma correção para ela oficial. Então, imagina que alguém descobriu uma vulnerabilidade no Windows e não tem uma correção oficial da Microsoft para aquela vulnerabilidade. Só que já existem alguns criminosos que têm uma ferramenta de exploração que nós chamamos de exploit para aquela falha. Então, imagina o risco que a sua empresa está correndo nesse caso. Então, esse tipo de serviço vai te alertar disso. Olha, tem um Zero Day para essa versão do Windows, para esse serviço do Windows, e já tem alguns criminosos que têm essa ferramenta de exploração. Nós vamos te dar algumas dicas de mitigação não oficiais para você minimizar o risco em relação a essa falha. Entendeu? Então, esse tipo de falha de serviço é para você estar à frente dos atacantes e não ficar sempre atrás, como, infelizmente, muitas empresas estão. Tá? Então, é um serviço bem interessante. Outra coisa, o Cyber Threat Intelligence também vai monitorar o que tem de informação na Deep Web. Tá? Então, por exemplo, se alguém vazou documentos da sua empresa, ou se teve vazamento de senhas associados a usuários corporativos da sua empresa, ou dados pessoais, etc., sendo vendidos na Deep Web, esse serviço Cyber Threat Intelligence ele tem que te alertar sobre isso. Ele vai te alertar, olha, nós encontramos aqui nos nossos monitoramentos, a gente sabe, claro, que a Deep Web é um mundo, né, mas a gente vai ficar monitorando isso. Nós encontramos nos nossos monitoramentos documentos associados à sua organização lá na Deep Web, sendo oferecidos ou sendo até vendidos. Tá? Isso é uma informação que é útil, porque você pode... Opa, o que aconteceu? Como é que esse vazamento ocorreu? E aí talvez você tenha que fazer uma investigação forense para descobrir como aquele vazamento ocorreu, como fechar essa vulnerabilidade e até como se planejar para se isso vier a público. O que você vai fazer? Tá?
Nós também temos a questão de gestão de segurança. Nós podemos ajudar a empresa a melhorar todos os processos de segurança, porque, pessoal, segurança não é só tecnologia, tá? Segurança ela envolve tecnologia, processos e pessoas, tá? Então, não adianta também só investir em aspectos tecnológicos. Tá? Você precisa melhorar os processos da sua empresa e também conscientizar as pessoas, tá? Então, nós podemos, por exemplo, fazer um assessment da sua maturidade. Como é que está a maturidade dos seus processos de segurança? Tá? Isso envolve muita coisa, tá? Isso envolve políticas, normas que a empresa tem, processos, como eu já falei. Por exemplo, será que a sua empresa tem processos desculpa, acabei tirando aqui. Será que a sua empresa tem processos de backup e de recuperação de desastres? Por exemplo, se a sua empresa perdeu um data center, ela sobrevive? Ou ela tem um processo bem ajustado de recuperação, de disaster recovery? Tá? Isso é um processo de segurança. Tá? Se a sua empresa tiver o banco de dados criptografados, ela sobrevive? Você tem um backup, você consegue restaurar esse backup de forma ágil, rápida, né? Efetiva? Estou dando só um exemplo, mas, na verdade, você tem vários processos de segurança que precisam estar bem ajustados. Tá? Então, a gente pode usar alguns frameworks conhecidos do mercado, como o NIST, o CIS, para fazer um assessment de maturidade da sua segurança. Tá? Outra coisa, a gente pode ajudar a sua empresa a fazer um diagnóstico da aderência da organização à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Tá? Nós vamos fazer um diagnóstico, e aí a gente pode estabelecer uma matriz de risco, tá? Os riscos que nós identificamos relacionados à não aderência a vários pontos da LGPD, e te dar recomendações detalhadas para você corrigir esses problemas. Isso envolve, novamente, tecnologia, compliance e jurídico. Para o jurídico, nós temos assessoria de uma especialista em direito digital, tá? Que nos assessora a isso. Nós estamos querendo até ampliar isso, tá? Talvez até ter um número maior de profissionais de direito digital que vão nos assessorar. Mas hoje nós temos uma especialista em direito digital que tem uma parceria com a Able Security, que nos ajuda a ver os aspectos jurídicos. Tá? Então, nós vamos, num projeto desse, nós podemos ver todo o panorama completo, né? O tecnológico, o compliance e o jurídico. Tá? E também tem as questões de normas de segurança que nós podemos ajudar a sua empresa a se adequar. ISO 27001, tá? Que é de gestão de segurança da informação, 27002, que é de controle de segurança da informação. E muita gente não sabe, a ISO 27701 é uma ISO de privacidade de dados. Então, ela está muito linkada com a LGPD, tá? Totalmente linkada com as necessidades da LGPD. Então, ela é muito útil para ser usada no diagnóstico e aderência à LGPD. Boa. Só para finalizar, porque a gente já está, né? Já estou sendo chamado aqui para fechar, né? Só para finalizar, nós podemos também ajudar a empresa a treinar os colaboradores, tanto em aspectos técnicos, como fazer também ações de conscientização e segurança, tá? Então, isso é muito importante. As pessoas, elas são uma parte importante do problema. Então, é isso, pessoal. Estamos abertos agora a dúvidas. Vou tirar o slide aqui. A gente está aberto tanto para esclarecer. Muito bom, Bruno. E vários aspectos bacanas aí que você colocou, e a galera também foi comentando aqui. Tem algumas perguntas, com certeza. E vamos lá, vamos partir aqui para a gente poder colocar. Se o Felipe também quiser contribuir, Felipe, aparece aí e responde também, tá? Tem algumas perguntas que estão mais direcionadas para o Bruno, mas a gente vai falando e vocês vão trocando. A Flávia está dizendo o seguinte: o que você acha com a ideia de transferência de valores através do WhatsApp que agora está vindo como nova modalidade? É segura, na sua opinião, ou não? O que tu acha, Bruno? Tu conhece? Tem alguma recomendação? É uma pergunta. Não. O que acontece? Essa é uma pergunta que a gente tem que tomar cuidado pelo seguinte, porque eu não testei ainda, para eu poder dizer para você o seguinte. Quem perguntou? Quem foi que perguntou? Só para eu me direcionar ela. Flávia. Para eu dizer para você que é seguro, eu teria que ter feito um teste de segurança nessa funcionalidade. Eu não fiz. Entendeu? Então, só para você ter ideia, só para te dar um panorama disso, o WhatsApp, lá no início, quando o WhatsApp começou, o WhatsApp era extremamente inseguro, tá? O WhatsApp, no início, ele não tinha nem criptografia, tá? Ponta a ponta, tá? Hoje, o WhatsApp tem criptografia ponta a ponta. Agora, eu também não tenho controle sobre o que acontece na empresa. Quem comprou o WhatsApp foi o Facebook. Eu não tenho controle sobre como o Facebook processa
as informações que trafegam no WhatsApp. Eu não tenho controle disso. Então, eu não posso também te dizer que o Facebook não tem acesso a essas informações, tá? Até, por mais que tenha criptografia ponta a ponta, eles podem ter controle sobre as chaves criptográficas, tá? Então, não é impossível eles quebrarem a criptografia se eles tiverem acesso à geração das chaves, tá? Então, o que acontece? É bem provável que não seja que eles usem tecnologias robustas de segurança. Eu te digo que é provável, tá? Que eles usem tecnologias robustas de segurança, mas eu não fiz um teste para te atestar isso, então eu não posso dizer que é seguro. Tá? Não, muito bom. E aí o Amaury levantou a mão aqui, ele até tinha feito uma pergunta, mas vou deixar para ele fazer diretamente. E aí o pessoal também que quiser falar aí, fica à vontade, tá, gente? Só levantar a mão. A minha pergunta, Bruno, requer uma resposta binária, sim ou não? Você hoje faria pagamento via WhatsApp? Não. Sim ou não? Não explica, não. Só sim ou não? Não. Então eu também não faço, pronto. Aproveita e faz a sua pergunta aí. Faz a sua pergunta aí, Amaury, direto para ele, que você tinha colocado lá. Que você falou sobre a maturidade, né? Isso. Para quem não tem maturidade... Desculpa, a Beth levantou a mão. Foi a Beth? A Flávia, mas aí você faz a sua pergunta e depois ela coloca. Vai lá, Flávia. Não, deixa. Minha pergunta... Fala então, Flávia, aí. Complementa aí. Vai lá. Flávia? Pode falar aí. Boa noite a todos. Tudo bom, Bruno? Tudo bem? No caso é o seguinte, eu também concordo com a Amaury. Eu não faria esse pagamento, até porque o Pix, né, estou sabendo aí, né, rasamente, que está havendo já roubos, né, já problemas, né, na área do Pix, né, transferências em Pix. Imagine no WhatsApp, todo mundo sabe tudo. Tanto é que eu fiz uma segunda pergunta para você, daqui a pouco ele vai entrar com essa segunda pergunta aí também, que tem a ver com o WhatsApp. Tá bom? Um abraço para todos aí, muito obrigado pela resposta. Eu só vou complementar uma coisa aqui também, essas questões de roubo via Pix, etc., elas também envolvem muita segurança do seu dispositivo, tá? Por isso é importante você proteger bem o seu dispositivo também, tá? Não usar senha de 4 dígitos, que isso é muito fraco, é muito fácil de quebrar, tá? Então, isso faz muita diferença, tá? Porque se alguém roubar o seu dispositivo, existe chance dele conseguir realmente fraudar, tá? Tá bom saber. Muito obrigada aí pela resposta complementar. Excelente. Vai lá, Amaury, fala aí. A minha pergunta, Bruno, é o seguinte: a empresa tendo baixa maturidade, pouca maturidade em relação à segurança da informação, por onde começa? Boa pergunta. Vamos fazer uma não existe uma regra sobre isso, mas eu vou dar a minha visão. Né? Não existe uma regra no mercado sobre isso, mas a minha visão é começar com o pentest. Por quê? Porque o pentest, você coloca a prova e você já vai expor várias falhas de segurança da empresa. E aí, primeiro, você já vai ter um panorama das vulnerabilidades muito bom da empresa e você também vai conseguir sensibilizar a alta direção a investir mais em segurança. Por isso que eu acho que o pentest é o melhor começo para quem tem baixa maturidade. Perfeito. Fazer uma pergunta aí? Gilson, deixa eu fazer. Pode fazer, vai lá, faz a sua pergunta e depois eu faço do pessoal que está aqui no chat. Vai lá, Gilson, pode fazer então, vai lá. Gilson de Paula. Grande Amaury. Bruno. Pela barbinha branca, vocês podem ver que é meu amigo, né? Ô, Bruno, eu estava conversando com um grande cliente, conversando sobre esse assunto de segurança. 98% da empresa usa Zap. Como é que mantém a segurança com as pessoas? Você fazer qualquer coisa e dizer que o cara não vai usar o Zap, qual é a solução que você dá para isso? Realmente, o WhatsApp não é o canal mais indicado para você falar coisas assim altamente confidenciais, realmente, né? E aí o ideal seria usar algum aplicativo corporativo, soluções corporativas para isso com criptografia, né? E aí você trocar informações, por exemplo, hoje em dia, no ambiente corporativo, muitas empresas estão usando o Teams da Microsoft, né? Que é uma solução mais corporativa, mais séria para esse tipo de coisa. Então, eu acho melhor você usar o Teams para trocar informações confidenciais do que você usar o WhatsApp. E mesmo assim, mesmo usando o Teams, a minha recomendação, porque a gente tem que lembrar que ainda assim não existe sistema invulnerável e ainda existem outras preocupações. Se você for enviar um documento altamente confidencial, é recomendável que você criptografe esse documento. Vou dar uma dica aqui simples para todo mundo. Vocês podem usar Zip com criptografia, tá? O
algumas soluções de zip, elas já implementam criptografia forte com o protocolo AES-256. Você cria uma senha bem robusta, grande, assim, de 18, 19 caracteres, e compartilha entre as partes para um outro canal, e você troca informação, tá? Não é a abordagem mais segura e profissional possível, tá? Tem abordagens ainda mais profissionais e seguras, mas já dá um nível de segurança alto para você transacionar um documento confidencial, tá? Agora, você ficar trocando informações altamente sigilosas no WhatsApp realmente não é muito recomendável, não é a plataforma para isso, né? Excelente. Eu sei disso, mas Gilson, a cultura do Zap aqui é um grande problema, né? Ele outro dia me mandou usa o Teams, por exemplo. WhatsApp, a senha tinha 152 dígitos. Eu não consegui fazer a senha funcionar por nada. Quando você for mandar algo muito confidencial, pode mandar por e-mail com criptografia também, tá? Muita gente não sabe, mas por e-mail você pode instalar um plugin para o Outlook ou para outros clientes que implementa a criptografia PGP com chaves. Você pode trocar a chave com outra parte, mandar criptografado. Agora, pelo Teams também tem criptografia. A Microsoft implementa a criptografia para isso. Agora, mesmo assim, se for algo muito sigiloso, coloca uma segunda camada de criptografia, bota um arquivo criptografado, entendeu? Eu acho que a questão vai muito pela conscientização, né, Bruno? Porque o que o Gilson colocou é como evitar que as pessoas utilizem o WhatsApp. Essa que é a grande questão. Agora, tem soluções corporativas, existem soluções corporativas que tendem a ser um clone do WhatsApp criptografado, tá? A gente não tem eu não tenho nenhuma para indicar aqui, mas existe, eu sei que existe, tá? Que talvez seja mais interessante, que a empresa talvez possa comprar, existe Legal. solução disso, tá? Que ela é tipo um clone do WhatsApp, faz ligação, troca mensagem, e ela tem uma criptografia ponta a ponta robusta, e ela é própria para isso, tá? Exato. Eu não recomendaria você usar o WhatsApp, Telegram, que são soluções assim muito populares para esse tipo de coisa, até porque a gente sabe que os governos podem ter backdoors nessas soluções, tá? Não vamos ser ingênuos, né? Não vamos ser ingênuos. Sim. Então, se você quer falar coisas altamente confidenciais, talvez seja melhor você usar uma solução menos conhecida que tem esse tipo de segurança, tá? Perfeito. E aí, Bruno, nessa linha aí que você tinha falado sobre a questão do aplicativo do seu próprio celular, de você também ter a questão de senhas e tudo mais, e ter o cuidado ali com o seu próprio dispositivo, o Luiz Silva perguntou aqui, muitas pessoas também trabalham com computadores pessoais, né? Então, acaba acontecendo, e ele mesmo menciona isso, ele mesmo trabalha com um computador pessoal dele. Então, a preocupação maior com relação à segurança de dados nesses casos, né? Quando a gente está utilizando o computador pessoal com os dados acessados da empresa, enfim. Então, qual a melhor orientação de defesa para esses casos aí, Bruno? Na verdade, a empresa não deve, vou ser sincero, a empresa não deveria deixar você trabalhar com computador pessoal. Isso é uma falha na política de segurança. Lembra que a gente falou lá de gestão de segurança da informação, controles? Ela não deveria deixar, tá? Ela deveria forçar com que você trabalhasse com um computador corporativo. Porque aí no computador corporativo, primeiro, ela pode fazer com que você assine um termo em que você vai usar aquele computador só para fins profissionais. E aí ela pode implementar uma série de mecanismos de segurança naquele computador para dificultar com que ele seja infectado com malware. Ela pode instalar soluções de endpoint security, que não é só antivírus não, tá? É antivírus, firewall, ele também detecta navegação, código malicioso em navegação, pode detectar até vazamento de dados, é uma solução mais completa. Então, assim, a empresa já não deveria deixar você usar computador pessoal, tá? Isso já é muito perigoso. Agora, já que está acontecendo isso, tá? Se você quer evitar causar problema para a empresa, assim, primeiro eu recomendo você conversar com a sua empresa e sugerir que a empresa te dê um computador corporativo, é a minha sugestão. Agora, enquanto ela não faz isso, é recomendável que você tome muito cuidado com a sua navegação e o seu uso, porque se você usar seu computador pessoal para acessar sites perigosos, existe um risco muito alto de você se infectar com malware, tá? Com um código malicioso, e a gente sabe que alguns sites, especialmente de entretenimento, eles não preciso nem destacar que tipos de sites de entretenimento estou falando, né? Alguns até que não são bons, inclusive, né? Eu não recomendo ninguém acessar, eu não uso esse tipo de site, mas que tem pessoas que usam, né? E eles são perigosos, porque eles muitas vezes são usados para comprometer a segurança das pessoas, tá? As pessoas pensam assim, eu estou usando um serviço de graça.
que beleza, o site é de graça. Só que ela esquece que o produto ali é ela. É ela que é o produto ali daquele site, entendeu? E aí esse produto ser ela pode ser uma questão até de criminosa mesmo. Às vezes o site ele tem código malicioso. Quem instala... Muita gente não sabe, tá? Mas você pode ser infectado por um malware só de você acessar o site. Só de você acessar aquele site, você pode ser infectado por um malware. Como isso acontece? O código JavaScript que está ali no site, ele pode conseguir explorar um bug do navegador, conseguir sair da sandbox ali de execução do navegador e executar código no sistema operacional. Tá? Esse é um bug de segurança. Tá? Volta e meia se descobrem falhas assim. Tá? Então é perigosíssimo usar computador pessoal para a empresa. Se ele está fazendo isso, cara, então não acesse nada perigoso, nada de software pirata, pirataria de jogo, de filme, porque senão você vai estar colocando a sua empresa em risco. Excelente, Bruno. Eu posso falar Quer falar, que Mauri? vítima de phishing, cara. E dentro de cliente. Ó. 10 anos atrás. Foi uma confusão danada. Foi um tal de puxar cabo daqui, desligar servidor. Quando viu, tinha infectado metade da rede de agências do cliente. Foi um prejuízo danado. E era um e-mail que era da empresa que eu tinha saído. Foi infectado de lá. Depois dessas considerações do Bruno aí, a gente vai ter que dar uma revisada nas políticas aqui também internas. Todo mundo aqui deveria, nas nossas próprias, todo mundo aqui também deveria fazer o mesmo, né? Criar algumas regras para a gente evitar alguns riscos aí que às vezes a gente não se dá conta. Muito bom. A Flávia falou de novo aqui, ó, que ela participou de uma palestra do Caos. Nela falaram muito sobre a invasão pelo WhatsApp, falando até inclusive de corrente, figurinhas e tudo mais. Tu tem algum conhecimento disso, Bruno? Tem, sim. E você acha que corre muita invasão por meio do WhatsApp ou por meio dessas correntes? Porque, na verdade, as invasões por WhatsApp, geralmente elas ocorrem pela engenharia social. Lembra que eu falei engenharia social, né? Então, a engenharia social envolve a manipulação. Então, muitas vezes, via WhatsApp, o criminoso ele manipula a vítima a fazer alguma ação que vai permitir ele fazer uma invasão. Por exemplo, ele pode mandar um link para você clicar. Agora, quer ver um exemplo clássico? É o roubo de conta de WhatsApp. Como é que funciona? Para você trocar de aparelho, você tem que receber um código de confirmação por SMS, né? Então, o que o criminoso faz? Ele tenta trocar de aparelho, você vai receber o código e ele te manda uma mensagem fingindo ser... Ele cria alguma historinha, ele te manda uma mensagem em que ele pede para você confirmar um código que você recebeu de SMS agora. Confirma para mim o código que você recebeu agora. E aí você passa esse código para ele. Só que esse código vai permitir que ele simplesmente roube a sua conta do WhatsApp. Que ele simplesmente transfira a conta do WhatsApp para o aparelho dele. Entendeu? Verdade. E aí ele já tem seus contatos, ele pode cometer um monte de fraude com isso. Já sofri isso. Pois é. Inclusive do OLX. O cara se passou como um atendente do OLX e aí roubou meus dados e clonou meu WhatsApp. Ixi. Bom, enfim. A Jéssica fez uma pergunta aqui também parecida com a questão da utilização de trabalho aí, home office, enfim, as atitudes de segurança. Você já falou algumas coisas, né? E aí o Salema fez uma pergunta até interessante. Por mais que coloque em segurança, não existe segurança quanto tirar foto da tela, concorda? Não tem como evitar que alguém tire a foto da tela dos dados do cliente. Como que a gente consegue minimizar esse tipo de risco, Bruno? Você não vai ter como evitar realmente tirar foto, né? No ambiente físico, agora no contexto da pandemia está mais difícil ainda, porque quando você não tinha o home office, você criava na política de segurança da informação, tá? Eu já vi isso, que em algumas áreas da empresa mais críticas, por exemplo, no data center ou área financeira, algumas áreas mais críticas, era proibido você usar câmera, era proibido. Então, se alguém usasse câmera, ele estava violando a política e ele poderia ser punido pela empresa. Tá? Olha só, desculpa, Bruno. Corretoras, distribuidoras de câmbio, nesses casos, você não pode nem usar o celular. Em algumas áreas, você não pode, porque o cara está ali, está vendo uma negociação, ele entra no celular e manda para alguém, compra esse tipo de ação. Então, você nem entra com o celular. Exatamente. Tanto que nessas áreas, a política de segurança, eu sei porque a gente já trabalhou fazendo política de segurança. Você coloca que a pessoa, para entrar na área, ela tem que deixar o dispositivo dela num local de entrada, que vai ficar ali sob guarda de um segurança, ou
ou de uma área, e ela só pode pegar de volta depois quando sair. Entendeu? Ela passa por uma revista, inclusive, com detector de metal. O negócio é sério. Tá? Então, esse tipo de proteção existe. Agora, para o home office, realmente é complicado. Então, você tem que assumir que a informação que o colaborador está acessando no home office, ela não... Assim, é bom evitar realmente que o colaborador possa acessar informações Sensíveis, né? altamente sensíveis. Sensível, assim, com alguma sensibilidade sempre vai ter, mas se for uma informação que pode destruir o negócio da empresa, talvez seja bom até evitar que ele possa acessar via home office, entendeu? Verdade. Bom a empresa pensar nesse risco, tá? Verdade. Outra coisa é de segmentar também a informação, né, Bruno? Isso, verdade. Lembrou bem. Acessa um conjunto, aí tem verdade. Parece até que a Mauri é especialista em segurança. Lembrou um ponto importante não, mesmo. Eu fui especialista em dados, né? É verdade, que é a compartimentalização da informação. Tá? O que você faz? Você não deixa, quando é uma informação muito estratégica e muito importante, você não deixa que uma pessoa consiga acessar a informação completa. Você só deixa ela acessar parte da informação. Então, se aquela pessoa de propósito vazar aquela parte, não vai comprometer tanto o negócio porque ela não tem a informação completa. Então, isso é uma abordagem interessante, sim, é verdade. E outra coisa também é a questão investigativa do Cyber Threat Intelligence que eu falei. Você pode também detectar o vazamento, e aí, se você detectar o vazamento, você pode investigar e tentar descobrir quem vazou também. Né? Não é impossível. Tá? É difícil, mas não é impossível. Tá? Interessante. A gente viu vários casos também de próprio problema com os antivírus aí do mercado. Tem vários antivírus populares, e aí tem uma pergunta legal do do Saulo, desculpa. Do Saulo. Qual é o melhor antivírus pago do mercado hoje, Bruno? Essa é uma pergunta difícil, porque é o seguinte, porque isso muda muito, isso é muito efêmero. Porque é efêmero. O que é melhor hoje, daqui a 2 meses já não é o melhor, entendeu? Porque existe uma competição muito acirrada entre esses fornecedores, tá? Assim, eu não quero falar aqui por uma questão... Não é bom a gente falar nomes de empresas por uma questão ética, entendeu? Em particular, eu posso dar uma opinião do que no último mês me parece ser um dos melhores entre os piores, tá? Mas, assim, o que eu posso dizer para vocês, sem falar nome de empresa nenhuma de antivírus, é o seguinte: realmente tem diferença de qualidade muito gritante entre um antivírus e o outro, tá? Tanto que a gente já fez projeto, já teve uma empresa grande que nos contratou uma vez. Isso é um projeto que a gente oferece também, tá? Apesar de não ter sido destacado aqui, é um projeto que a gente oferece também, que já nos contratou para ajudar eles a escolher a melhor solução, o melhor pacote de solução de endpoint security, tá? Na época era MDM e endpoint security, tá? E a gente fez uma avaliação dos antivírus, não só com avaliação de mercado, se baseando em avaliação de mercado, usando Gartner e outras referências, né? Mas nós fizemos o teste também, nós testamos os antivírus, a gente colocou à prova os antivírus. E aí, interessante que no teste a gente viu que a informação de mercado não é tão precisa assim, não. Porque a gente sabe que o mercado tem muito aquela questão, né? Assim, aquela bem coisa assim, meio né? Para inglês ver, né? Para inglês... Bem enviesado. Bem enviesado. E aí, quando a gente colocou a prova... Falar o termo da moda. Quando a gente colocou à prova os antivírus que estavam sob avaliação, a gente viu que tinha uns que eram muito inferiores a outros, tá? Em termos de detecção, tá? Tinha uns que... Porque aí é um fato que eu quero colocar para vocês também, tá? Não confiem totalmente no antivírus, tá? Porque todo antivírus pode ser burlado, tá? Só para vocês terem ideia, nos pentests, muitas vezes a gente executa código malicioso Ô, Júlio, eu vou desligar meu computador aqui, já estou com medo demais. Calma. Porque aí tem a questão de boa prática, né? Você não vai ficar clicando em link malicioso e tal. Então, olha só. Em teste de invasão, muitas vezes a gente planta um código temporário num servidor ou numa estação para a gente provar que consegue invadir a rede. Tá? E esse código, a princípio, o antivírus detecta e bloqueia. Só que é comum a gente usar técnicas para ofuscar o código. Como é que eu faço isso? O Felipe perguntou quem que programa em C. Eu sou programador C, tá? Até porque eu uso muito C para pentest, para desenvolver minhas ferramentas de ataque, tá? E aí o que acontece? O que eu faço? Eu pego o código malicioso e eu uso um programa em C que eu desenvolvi que embaralha o código malicioso de outra forma e desembaralha na memória. Então, quando ele desembaralha na memória e executa, o antivírus ali já se perdeu, ele não consegue pegar, tá?
Então, a maioria dos antivírus cai com essa jogada que eu faço. Só que, às vezes, tem um ou outro que detecta, mesmo assim, porque ele detecta o comportamento, ele usa a heurística, comportamento, e pega. Aí eu tenho que ficar lá mexendo no meu código, calibrando, fazendo um contorcionismo para burlar aquele antivírus. Então, assim, em resumo, só para não estender muito, na prática eu sei que tem antivírus melhores do que outros, tá? E que os antivírus não são 100% eficazes, você consegue burlar, tá? Mas é importante ter antivírus? Sim, importante. Por quê? Você vai evitar os códigos conhecidos que estão circulando por aí. É que nem doença, que nem vacina. Você vai evitar o que é conhecido, entendeu? Então é importante sim, tá? Mas não confie totalmente nisso. Não confie totalmente nisso. Legal. E aí, só acho que para fechar, tem mais uma pergunta aqui. A gente já está também bem avançado na hora. É comum em empresas, pergunta do Douglas, criar armadilhas para invasores entrarem em um buraco negro, causando a perda do HD dele ou algo do tipo? Causando a perda do HD, eu nunca vi, não, tá? Mas existe um conceito chamado honeypot, é comum, relativamente comum, mas assim, não é comum, vamos assim, é conhecido que algumas empresas fazem isso, tá? Mas não é tão frequente assim, não. Eu não encontro com frequência. Mas é conhecido que algumas fazem, tá? Eu já encontrei empresas que fizeram isso, tá? Mas não para deletar seu HD, tá? Mas elas fazem isso para fazer você perder tempo e você ser detectado. O que elas fazem? Elas colocam um honeypot, que é um servidor bobo, vulnerável, que não está conectado a nada importante, e aí você fica perdendo tempo naquele servidor e ela está te detectando ali, entendeu? Então, o objetivo é fazer você perder tempo e você ser detectado. Isso existe. Tá? E aí você pode dizer, pelo menos, então, qual antivírus não usar? Eu estou até respondendo para o Cara, em público não, porque senão depois eu sofro um processo aqui. É pior falar o que não usar do que falar o que deve usar. Exatamente. É pior falar o que não usar, que depois eu vou ser processado aqui. Não vou falar, não. Em particular, eu falo. Muito bom. Bom, galera, acho que tivemos bastante pergunta, bastante interação, foi bem bacana aqui. Parabéns a todos que participaram. Parabéns, Bruno, Felipe também, mandaram muito bem. E aí, deixo aí se quiserem fazer alguma consideração final. Bruno, Felipe, a Mauri, ou mais alguém que queira falar. Eu só quero agradecer. Filipinho, Brunão, duas feras. Muito legal. Vocês podem olhar a cara deles e falar assim, pô, esses moleques assim, não têm experiência, já tem rodagem pra caramba, já trabalharam para empresas muito grandes, nacionais e internacionais. Então, é muito bacana ver os caras jovens arrebentando e fazendo o maior sucesso no mercado. Bom, e desejar muita longa vida para a nossa parceria. Agradecer aí o Bruno. Desejar que a nossa parceria dure para sempre, né? Que seja eterna enquanto dure, como diria o Vinícius de Moraes, não é, Gilson? Isso aí. Ô, Amor, eu tô achando que o Felipe quer trabalhar com segurança, hein, rapaz? Cara, isso aí é o futuro dele. Vamos conversar sobre isso depois, hein? Deixa quieto. Deixa o Felipe quieto aí, por favor. Deixa o Felipe acabar o projeto dele lá dos Estados Unidos, que depois a gente fala. Então tá bom. Felipe, quer falar alguma coisa aí, Felipe, para fechar? Não, agradecer aí o pessoal, agradecer o Bruno pelo material que ele disponibilizou, agradecer a você, ao Mauri e toda a iLab aí por proporcionar o evento. Agradecer também a presença aí de todos pelas perguntas. Foi show de bola também. Prazer estar aí com todo mundo. Excelente. Brunão? Sou grato aí pela oportunidade, foi muito bom aqui esse convite que vocês fizeram. Eu gostei muito do clima aqui do iLab Talks, achei bem descontraído, assim, fiquei bem à vontade aqui para conversar e falar. Fiquei tão à vontade que eu quase falei o nome do antivírus que eu tava... Mas não vou falar, não, tô brincando. Mas é isso. Mas como eu falei também, essa questão de antivírus pior ou melhor é muito efêmero, muda muito também com o tempo. Excelente. Então, pessoal, obrigado aí, gratidão a todos aí por estarem com a gente em mais esse iLab Talks. Esperamos você no próximo, mês que vem aí. Vamos ter a 8ª edição, com certeza. Estamos definindo ainda não sabemos sobre o que, mas vamos inventar. Ainda não definimos o tema, mas com certeza teremos. E aí vocês vão saber logo aí nas redes. A gente vai fazer um iLab Talk sobre inclusão. Os caras assim, que nem eu, Gilson, Moreira, podendo participar. Tá certo, é isso aí. Legal, pessoal. Então, obrigado aí. Uma boa noite para vocês. Abraço. Até a próxima. Obrigado tchau. Até a próxima. Tchau.